noite aí, o professor. Boa noite a todos os alunos que estão aqui presentes, em nome da coordenação do curso de administração. Agradecer imensamente a presença do professor, que já se colocou disponível para dar os lives esse mês, mês que vem, no próximo mês. É isso aí, sendo proativo, sendo aparecendo. Dar os parabéns aí ao professor, agradecer. E vou passar a palavra para o ilustre professor, tomar o protagonismo aqui. Eu vou estar aqui se você puder ajudar em alguma coisa, como sempre tive. Obrigado, Celso. Obrigado, obrigado a você, sempre solícito. Saudade dos seus lanches, né? Dos eventos de ADM. E saudade de todos vocês também. Olha, é ouro fino mesmo, tá? Porque as pessoas acham que não sou eu, mas sou. Vocês já viram aquela novela, O Clone? Tem o Lucas e tem o Léo, né? Do Clone, né? Eu sou o mais novo agora, né? E, veja, eu não sei, Celso, é a primeira live do semestre? O professor é corajoso. Põe a primeira, sempre é o primeiro. Eu sou o primeiro, é a primeira. O professor está estreando aí as nossas lives. Ah, que bom. Eu soube que o curso de administração foi um dos cursos que mais teve live no semestre passado, parabéns, e teve uma procura enorme de alunos, né? Isso é muito bom, né, Celso? É muito bom, é muito gratificante. A gente vê que eu acho que é uma interação, um retorno com o aluno e com a gente. Os alunos veem que a gente está tentando melhorar, dar algo a mais, e a gente vê essa reciprocidade aí, nesse sentido. O Ouro Fino perguntava se eu era careca. Eu era careca. E a Débora falou que eu rejuvenesci 15 anos. 15 não, mas uns 12 sim. E, na realidade, é o seguinte, pessoal. Quando o professor Leonardo e o professor Celso me pediram para pensar novas lives e novos momentos em termos de conteúdo, aliás, chove bastante no Rio de Janeiro, né, Celso? Tá caindo temporal, tá chovendo bastante, chovendo bastante. E amanhã é pior. Obrigado, Fábio. E eu procurei, então, estudar alguns aspectos para comentar com vocês aqui. Tá? Vocês já me conhecem, eu não uso, eu mando material, mas eu uso muito mais. Celso já conhece meu estilo há muitos anos, né? Eu não uso mais slides já há muito tempo, né? Eu vou só no olho a olho, na discussão, né? Porque eu tenho uma dupla formação, eu sou administrador e sou filósofo também, então eu gosto de interagir olho a olho, né? E mesmo remotamente. E em junho do ano passado, eu tive uma grata surpresa, que eu fui convidado para ser um dos professores sou professor convidado da Fundação Dom Cabral. Fundação Dom Cabral é a 9ª melhor escola de negócio do mundo. E é brasileira, sabia? Então, em cima desse convite, porque foi um convite justamente porque chamou a atenção deles, Celso e amigos, as minhas ideias e meus insights sobre liderança, né, que eu sempre tive, né, e que venho sempre abordando, porque o bem ou mal sempre cai na tecla da liderança. E no final do semestre, o Celso e o professor Leonardo provocaram aí novas lives e eu prontamente, né, Celso, de primeira, eu coloquei a bola aí no jogo de 2 lives para começar e tem outras vindo aí. Não, o professor deu 3, não deu 2 não, deu 3 já. Eu fiz uma terceira, né? Já deu para 3 meses, uma por mês. Pois é. Opa, eita. Esse novo Urufino tá danado, né, Celso? É uma verdade. Tá danado. Então, e hoje a gente vai discutir aqui uma questão que tá muito me deixando preocupado. Cara, que tipo de liderança, então, a gente vai ter nesse momento que a gente está vivendo? Né? Como é que a gente pode rediscutir, ou repensar, ou reimaginar o novo líder? Eu coloco esse encontro aí sempre de 1 hora,
mas pode até ser menos, né? O importante é a gente estar um momento junto, porque, por outro lado, tem muitas lives, tem muitas aulas, e às vezes, quando chega a 50 a 60 minutos, nosso cérebro dá uma desligada, né? Então, pode até ser menos do que 1 hora, até para você se programar aí. Porque é importante o que eu falar ressoar aí. Posso falar meia hora, mas se ressoar aí amanhã ou depois, eu já fiz o meu dever de casa. E aí, eu comecei a pensar algumas coisas para falar com vocês. Primeira coisa desse novo... Primeiro é entender que o nosso cérebro é composto pelo cérebro e pela mente. E aí são coisas distintas. O cérebro é um hardware, é uma peça que tem neurônios. O software é a maneira como a gente pensa as coisas. Então, a gente pode pensar as coisas de uma maneira diferente ou ser provocado a pensar de uma maneira diferente, certo? E essa provocação, ou ela vem de dentro para fora, que é um processo de mudança que é mais difícil, ou uma mudança de fora para dentro, que foi o que aconteceu com a maioria das pessoas e os líderes da sociedade atual. Teve que ter um momento pandêmico bastante impactante para as empresas e os modelos de gestão e repensar um novo perfil de liderança. Esse líder, ele tem que trabalhar algumas questões. Primeira delas, eu vou falar aqui 10 coisas, tá? Se preparem. Então, a primeira coisa é ele trabalhar a desconstrução de algumas questões. Não é construir, agora é desconstruir. E o que a gente vai desconstruir? A necessidade de apego. A gente tem que aprender agora a desapegar cada vez mais rápido. A necessidade de pensar e agir de maneira mais acelerada. A lentidão não combina muito com os tempos atuais. Obrigado, Bruno. E temos que aprender a ser hiperconectados. Esse desapego, Michael, vai além da sociedade líquida. Claro, parabéns. Mas é o desapegar de verdades que estavam cristalizadas em nós. Tipo, eu nunca vou saber dar aula no YouTube. Eu nunca vou saber mexer no Tinder. Eu nunca vou trabalhar remotamente. Eu não consigo trabalhar em casa. Mentira, você conseguiu, tá aí. Eu não vou conseguir assistir aula online. Mentira, você conseguiu, tá aí. Então, desapegar no que eu falo, meu querido, é desapegar de crenças que a gente acabou construindo. Então, desapego, necessidade de aceleração e hiperconectividade é uma característica desse novo líder. Primeira coisa. Segunda coisa. É entender que o contexto que a gente está vivendo, uma hora vai passar. Mas as tendências vão ficar. Que isso, meu filho? Não está louco? Não. A Pfizer já está estudando a possibilidade de liberar a vacina a partir do dia 30 de outubro e atender até o dia 30 de dezembro 110 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, o nosso contexto pode mudar, mas as tendências vão ficar. Liderança remota, saber se comunicar melhor, mesmo à distância, trabalhar o nosso autoconhecimento. Perfeito, Fábio. É isso aí. Então, segunda coisa é entender que, assim, o contexto passa, o contexto muda. Mas a tendência vai ficar. Tanto que vai ficar que o Bradesco, saiu no Valor Econômico semana passada, o Bradesco já está pensando em colocar uma vez por semana funcionários em casa.
O Itaú e o Santander vão se desfazer de várias agências. Eles já iam fazer isso por causa do Nubank e o Banco Inter. Já iam fazer. Agora, então, com esse momento pandêmico, as empresas vão fazer isso ainda mais. Exatamente, Amanda. Então, primeira coisa é entender de desapego, entender de aceleração e entender que a gente vive um mundo hiperconectado. E cada vez mais hiperconectado. Em alguns momentos isso pode não ser saudável. E daqui a pouco eu falo por quê. Mas nós somos gestores aqui. Ou pelo menos eu estou falando, independente do curso de administração, né, Celso? Essa live está aberta para a Veiga inteira. Eu posso ter um estudante de direito aqui. Pois é. Seu áudio está desligado, Celso. Obrigado, professor. Na verdade, essa live, as lives, né, elas estão abertas não só para outros cursos, mas para a sociedade de uma forma geral. Exatamente. É uma forma de ajudar. A Veiga de Almeida está fazendo a sociedade. Teve uma live minha, Celso, que você aí, nós fizemos semestre passado, que veio gente de Portugal, meu ver. Então, está aberto para o mundo, claro. Isso aí, muito legal. Então, o contexto muda, mas as tendências ficam. Terceira coisa. É importante o líder perguntar, neste momento, na sua empresa, quais são as principais dores nela. O que está doendo? Ah, está doendo que os processos continuam uma M. Ah, está doendo porque o meu chefe continua chefe. Ah, está doendo porque a nossa receita está diminuindo. Quais são as dores que estão ocorrendo na empresa, que ainda estão ocorrendo e que a pandemia mostrou? O líder tem que saber fazer essa pergunta. Para ele mesmo, para a sua equipe e para o seu diretor. O que está doendo ainda? Ou o que a pandemia mostrou? Certo? Essa é a terceira coisa. Porque há dores que não são visíveis, mesmo com a pandemia. Então, a gente tem que ter a capacidade de formular as perguntas. Está doendo por quê? Está doendo ainda por quê? Tá? E pode ser qualquer coisa. Pode ser um projeto que ainda não está andando, pode ser alguma coisa que a pandemia evidenciou. Não importa. Não importa a resposta, importa você saber fazer a pergunta. Quarta coisa. Eu estou aqui ticando, galera, porque realmente eu escrevi isso, tá? Eu desenhei esse papo nosso. Por isso que eu estou conversando com vocês com uma caneta aqui ticando. Quarta coisa. Nós tivemos no Brasil um baita escritor chamado Euclides da Cunha, que ele dizia que o ser humano ele é adaptável. E a gente se adaptou, né? Só que existe uma diferença entre a adaptação acelerada e a adaptação normal. A nossa adaptação, reparou, não foi normal, foi acelerada. Ou a gente acelerava a adaptação ou ficava para trás. Semestre passado, a Veiga em uma semana teve que mudar tudo, né, Celso? Em uma semana. Não é porque eu sou professor e quero falar bem, não, mas foi um exemplo de serviço bem prestado. E muitas universidades não conseguiram fazer. Exatamente. Sem citar nomes, respeitando a ética das demais co-irmãs, né? Não conseguiram fazer, não conseguiram. Então, a adaptação acelerada é uma coisa, a adaptação normal é outra. E a gente teve que entrar na adaptação acelerada e, aliás, ainda continua na adaptação acelerada. Por quê? Porque tem empresa que não vai voltar esse ano. Teve salários reduzidos na crise, não é isso? A gente teve que enxugar. Professor Rodolfo? Pois não. Olha o que o colega aqui coloca, o Renan.
Boa noite. Minha empresa já se posicionou quanto ao regime de trabalho em home office, que agora será mantido mesmo após a pandemia, e nossos processos passarão a ser 80% digital, papel quase zero. É o que o professor está falando e que a gente tem visto aí. Eu vi uma reportagem no centro da cidade, um escritório de advocacia, não sei quantos funcionários, dezenas, acabou, tudo home office, entregou a loja. É uma economia aí que se tem. Pois é. Então, a adaptação não é normal, é para ontem. Agora, não necessariamente, pessoal, e aí uma coisa que eu quero falar, não necessariamente você tem que se sentir confortável. Se você não está se sentindo confortável, você não tem que ficar culpado por causa disso. Porque, na verdade, a gente aguenta adaptação, a gente aguenta flexibilidade, mas chega um ponto também que a gente fica cansado. Naturalmente, nós, professores e consultores, o Celso ele é empresário, empreendedor, consultor e professor, com certeza, Celso, a sua carga está trabalhando muito mais. E sem aquelas tuas idas à praia, né? É só ver o número de lives que nós tínhamos presencial que nós passamos a ter virtual. Triplicou. Claro, muito, claro. O número, isso tudo requer toda uma organização, enfim. Sim, uma adaptação. Eu tenho aluno de administração, que eu dei aula hoje, os alunos falaram comigo que na empresa deles chegam a ter 7 ou 8 reuniões virtuais por dia. Pô, se cada reunião virtual é meia hora, o cara, além do trabalho dele, tem que trabalhar nas reuniões. Ô, professor, eu vou dar um exemplo aqui de casa. A minha esposa não para de ter reunião do trabalho. São reuniões que eu falo, mas como é exaustivo. São toda hora as reuniões para que se possa estar alinhando, definindo todos os processos, mapeamentos. Lá tudo é processo. É uma administradora também. Como eu trabalho, ela trabalha na concorrência. Olha só, temos um gatinho aqui que veio assistir a aula. Estou vendo, tá lindo. É isso aí. É uma gatinha. Se chama Rose. Rose, que legal. É uma homenagem a Rose do Titanic que afundou, Celso. É isso aí, professor. Tem alguma pergunta aí que apareceu? Tem uma nova pergunta aí, Celso? Tem do Fábio. Existe a possibilidade de não haver uma resposta ou não ter uma resposta? Pode significar a perda do foco no empreendimento? Não, assim, pode chegar o momento de você fazer as perguntas e não tiver resposta, e a empresa pode estar entrando em colapso. O Viena fechou, o Ricardo Eletro fechou. Recuperação judicial, galera. O Ricardo Eletro não conseguiu se adaptar. Está fechado, já era. E era um baita anunciante, né? Recuperação judicial. Outra situação, se não me engano, a quinta agora. Não seguiu o modelo, Lucas. Professor... A gente tem que entender. Fala, Celso. Tem a Amanda de Pietro também, que colocou aqui que a XP já colocou em home office. Parece que todo mundo ocupavam 10 andares, ficou apenas 2. Ou, na verdade, ficou aí 20%, só 80%. E é outro caso, não? Teve um aí também de 80%, mas foi do Renan. Essa é outra. São essas mudanças, mesmo que a gente volte ao normal, são culturas empreendedoras, né, que vieram para ficar mesmo, né? Pois é. Outra coisa que vale a pena frisar e reforçar, que a gente não vive uma crise só. É uma crise de liquidez das empresas, elas precisam olhar a caixa delas e se organizar, para quem gosta de finanças aí. Sim, Michael, o Ricardo já não vinha tão bem. Nós temos uma crise sanitária, de doença mesmo, né? Nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise política, nós temos uma crise... Enfim, a crise ela tem várias subcamadas, só para entender isso.
Ah, a pandemia... Não, a pandemia é uma grande crise, mas tem outras crises. Inclusive a crise ambiental, né? Que na verdade, é uma tônica dos nossos tempos atuais. Então, nós vivemos num momento de gerenciamento de crise constante. A adversidade passou a ser algo natural. Né? A empresa, nesse momento, e o líder, pode ajudar a empresa a ter um momento de olhar para dentro mesmo, olhar para o seu DNA. Ou é o momento para a empresa se... assim, imagina uma centopeia, perguntar para a centopeia, assim, ó, começa a andar, dá um primeiro passo. Qual é o teu primeiro passo? A centopeia se enrolou toda e parou no lugar. Então, é difícil, muitas vezes, porque as empresas, elas precisam ganhar uma fluidez, uma rapidez, que talvez elas não estavam nem acostumadas a ter, mas elas são obrigadas a se olhar sim. A entender visão, redefinir valores, redefinir arquitetura organizacional, a entender melhor as lideranças, a entender por que ela inova e por que ela tem dificuldade de inovar. Está tudo aí. Letícia, sim, é enorme, principalmente no mercado de São Paulo, viu? O mercado está bombando. E muitos são estudantes de administração e de economia. Fábio, pode ser um novo recomeço se tiver gestão e estratégia. Se não tiver uma nova estratégia, um novo pensamento, para que as lideranças possam conduzir da melhor maneira, morre mesmo. Porque a dificuldade é grande. Celso, o Zoom vai parar aqui ou posso ir direto? Você está sem som, está sem som. Pode ir direto, tá, beleza. Pode ir direto. Nós fizemos um up aí, estamos direto aí agora. Que maravilha, hein, Celso? Maravilha. Pois é. Então, a adaptação, a resiliência, o olhar para dentro da empresa. Lembra da analogia da centopeia? Tirar a perna da centopeia e obrigar a centopeia a andar com uma das pernas. A centopeia se enrolou. Ela simplesmente ela estava andando, não sabia como. Só que agora ela precisa se... Poxa, Rufino, mas nós parados desde março, praticamente, nessa pandemia doida aí. Algumas coisas voltaram, outras coisas não voltaram. Gente, olha só, eu tenho amigos meus da Fiocruz, de alta patente. Gostou, Celso? Alta patente. Que eles falaram que o Brasil, ele fechou errado e abriu errado. A gente não soube fechar direito e a gente não soube abrir direito. Vai entender. Só que o seguinte, quem é que consegue segurar o carioca em casa? Outra coisa, qual é a economia do mundo que suporta um feriado constante? Os pequenos comerciantes. E muitas empresas ainda estão no processo de adaptação. Claro, a aviação, os aeroportos estão... Porque o problema não é a aviação, não é só a companhia aérea, é todo o entorno do aeroporto. É a loja lá do Rei do Mate, no aeroporto Galeão, que está fechado. Né? É todo o sistema, é todo o entorno do aeroporto. É o Uber do aeroporto, por exemplo. É o taxista, galera, em frente à Veiga. É a menina que vendia, entendeu? É o sistema que entra em colapso. Esse novo líder também, esse momento agora, evidenciou duas coisas. Primeiro,
nós porque eu estou incluso, tá? Eu não sou diferente de ninguém aí. Porque eu tô sem cabelo, porque eu botei cabelo, porque eu tô mais bonito, porque o ouro fino agora tá melhor. Assim, tá só, o meu conteúdo, minha essência não mudou. Sou igual a todo mundo. Mas uma das questões que a pandemia me mostrou, e eu acho que mostrou para cada um nessa sala aqui, e no mercado, é que a gente obrigatoriamente vai ter que aprender. O aprendizado vai ser algo para a vida inteira. Você vai ter que estar aprendendo aprender até morrer mesmo. Que nada impede da gente ter novas adaptações, novos entendimentos, ou seja, a aprendizagem é um processo para a vida inteira. Outra situação que a pandemia evidenciou. O líder, o indivíduo líder, ele será o ator e autor do seu próprio desenvolvimento, da sua própria história. Por quê? A partir do momento que você for obrigado a ficar em casa, a estudar em casa, a fazer seus horários, a ter disciplina, a pesquisar novas tecnologias, a fazer novos contatos, você começou a desenvolver um autodesenvolvimento, uma autoconstrução e uma autoaprendizagem. Você foi o seu próprio autor. Eu não sei se vocês repararam que isso aconteceu com todo mundo. Você teve que ser o aprender coisas novas de março para cá, e algo que vai continuar. Como eu falei, o contexto desaparece, mas a tendência fica. E a possibilidade, você como aluno e profissional, que você é o seu próprio autor do seu próprio desenvolvimento. Que coisa, né? E acho também, finalizando, a 10ª coisa, já falei 9 coisas, a 10ª. Se você vai trabalhar autoaprendizagem constante, se você vai trabalhar autodesenvolvimento constante, e isso eu falei nas últimas lives, e não há live que eu não fale isso, como diriam os advogados, ad nauseam, né? Exageradamente, repetidamente, não tem como você não trabalhar autoconhecimento. Não tem como. Na verdade, num jogo de luzes, e se você imaginar Guerra nas Estrelas, ou você vai para o lado da luz, dos Jedi, ou você vai para o lado do Império. E não trabalha autoconhecimento, não ilumina questões, vai para o lado sombrio da força. Então, você tem a escolha na sua vida e não tem outra escolha a não ser trabalhar autoconhecimento. Não tem jeito. Não tem jeito. E não pode responsabilizar e delegar isso para a empresa. Não pode delegar isso. Não pode delegar isso nem para o pastor seu da igreja, que talvez agora esteja fazendo live à distância. Nem para o padre da igreja católica que abriu há pouco tempo. E nem para o seu centro espírita que você ia tomar um passe. Você vai ter que trabalhar o conhecimento por conta. E agora, hein? Agora, entra aí disciplina, entra aí desenvolver a arte do silêncio, saber ficar em silêncio com você mesmo, e entra aí você ter a sabedoria de saber viver com menos, para quem perdeu renda. Que neste momento, menos é mais. Por que você pode ter perdido renda? Porque tem empresas que tiraram... O Banco do Brasil está tirando vários benefícios dos funcionários. Banco do Brasil. Mas você pode ter uma redução no seu ticket de alimentação.
né? Você pode ter tido problema, a empresa negociou e reduzir salário 20%, 30%. É melhor pagar em dia e receber menos. Isso também tem que ser levado em conta, né? O órgão humano que mais dói é o bolso. Teu bolso pode ter ficado sentido nesse período. Tua empresa pode ter tido margens de lucratividade menores. Pode ter tido, Fábio, férias sem remuneração. Então, aprender a viver com menos, ter um estilo de vida mais frugal, com maior simplicidade, também acaba sendo um aprendizado nesses tempos. Não estou dizendo que isso vai ser para sempre. O que vai ser para sempre é você ser um aprendiz constante, tomar conta do seu destino e trabalhar autoconhecimento. Isso do ponto de vista como líder de si mesmo. O que vai ser para sempre é a empresa aprender a se reinventar. O que vai ser para sempre é a empresa entender a utilizar a tecnologia cada vez mais como uma espécie de mantra dela. E até mesmo a inteligência artificial, que vem com uma força muito grande aí através da tecnologia 5G e outras coisas. Eu sou cliente Bradesco. Bradesco tem a Bia lá, que é um apoio digital lá que eu tenho. A Bia, hoje de manhã, meu nome é Alessandro Rufino de Araújo, né? A Bia, a assistente virtual do Bradesco, hoje de manhã me acordou dizendo: bom dia, vírgula, Alê. Gente, nem minha namorada me chamava de Alê. A inteligência artificial me chama de Alê. Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta, ela cresceu bastante, vai crescer muito mais, mas ela também tem que crescer para dentro. Tem que ter uma espécie de alfabetização emocional, que a gente também não está acostumado. Trabalhar sendo afetuoso com o outro e com nós mesmos. Porque senão a gente não aguenta, porque a gente foi submetido, todos nós nessa live, a uma pressão muito grande. Há uma pressão muito grande de gerar resultado, de trabalhar mais, receber menos, de focar não sei o quê. É o que vem acontecendo de março para cá. Fora uma outra situação, que daqui a pouco eu estou terminando aqui para ouvir um pouco vocês, se for o caso, que a gente teve que aprender a lidar com o luto de pessoas próximas que partiram, de conhecidos que foram embora, e a gente teve que gerenciar isso. Muita gente partiu, não só do Covid, mas das implicações laterais. Tipo, o cara parou de ir no hospital se tratar, e aí ele infartou em casa. Entendeu? Não é só o Covid, são as implicações laterais do Covid. Então, é uma sociedade que ela ficou enlutada. Né? Porque a morte traz isso. A morte nos tornou mais frágeis, porque a gente se aproximou dela. Mas o novo líder tem que saber trabalhar com paradoxos. Porque essa fragilidade nossa pode servir de porta de entrada para a gente se redescobrir algumas forças internas. E eu vou finalizar para abrir um diálogo, tá? Fechou não? E eu vou finalizar aqui
um grande exemplo. E dessa vez, eu não gosto de fazer isso, mas vou citar eu como exemplo. Celso me conhece. Raramente eu falo o meu exemplo na minha vida. Raramente. Mas eu acho que nesse momento de discutir autoliderança, vale a pena. Esse ano, eu tive 5 situações impactantes. Eu tive uma separação de um casamento de 16 anos. Eu tive a passagem à morte da minha mãe, que Celso conheceu, a dona Josefina, né? Celso gostava de conversar com ela, né? Era despachada, né, Celso? Não é verdade. Eu tive o Covid, que eu adoro a aula presencial, mas eu tive que me adaptar no virtual. Né? A troca, para mim, é fundamental. Ficar em casa, né? Porque não pude sair, não pude interagir e tal. E eu tive perdas de amigos, professores e até alunos que vieram a falecer com Covid. Né? Isso só para citar 5 coisas para vocês. Teve mais. Estamos em agosto ainda. E eu poderia ter 2 alternativas, pessoal. Ou eu entrava numa depressão e perdi minha essência, ou reagia, ficava resistente ao que estava acontecendo, ou eu aprendia com tudo isso, proagia e saía melhor do que eu entrei. E foi o que eu comecei a fazer. Né? Eu já tinha hábitos de leitura, comecei a ler novos livros, comecei a ter novos hábitos, e aí resolvi, então, desde cuidar da barba, cuidar do dente, cuidar da pele, botar uma prótese capilar masculina aqui no meu cabelo, renovar 15 anos e estar livre, leve, solto, feliz por estar vivo com vocês aqui. Então, veja, do limão eu fiz uma grande limonada. Poderia ter ficado no limão só. E aí vocês não teriam ouro fino aqui no segundo semestre. Diferente. Uma versão, talvez, melhor do que eu entrei no ano. Então, pessoal, tudo é uma questão de poder. Tudo é uma questão de escolha do novo líder. Ele pode escolher ou ir para a luz, se reinventar, como eu me reinventei, estou me reinventando, ou ficar nas trevas. O que você vai escolher? Bem, depois de 40 minutos de fala direto, Celso, e num exemplo inusitado no final, porque eu não gosto de falar de mim, Celso sabe disso, sou muito reservado, mas eu fiz questão de falar sobre isso, até para estimular e motivar muitas pessoas que podem também estar num momento inquieto e complexo em relação à pandemia. Ok? Vamos a... Quem tiver dúvidas aí, perguntas, é o momento. Vou ler aqui, professor Ofiro. Rafael está aí dando os sentimentos. Professor, sem dúvida, essa pandemia nos mostrou a todos a necessidade de não apenas sermos resilientes, mas também buscarmos a antifragilidade, crescermos na adversidade, não é? Foi o que aconteceu. Você imagina, Rafael, eu ficar em casa no domingo, eu e essa gatinha linda aqui, eu, Netflix, e mais nada para fazer? Porque chega um momento, né, Celso? As aulas estão preparadas, o conteúdo está pronto, eu já li tudo, já fui no supermercado, já vi minha série Netflix. Vou fazer o quê? Não podia ir para a praia lá, nadar com o Celso, Ironman de Copacabana. Não podia fazer nada. Minha alternativa foi trabalhar autoconhecimento. Por isso, a repaginada. A repaginada é porque eu venci a mim mesmo. Platão já dizia isso, né? Vitorioso é aquele que se vence. Muito bem. A Vânia Campos, Vânia Carmo fala: a pandemia trouxe a possibilidade
de nós olharmos em volta e nos reinventarmos. Exatamente. É que essa reinvenção, para algumas pessoas é mais rápida, para outras pessoas é mais demorada. É que nem o luto. Para algumas pessoas o luto dura um ano e meio. Para outras dura menos. Vai variando. Eu complemento aí, Vânia, que quem não se reinventou, como o professor está falando, quem não saiu, quer dizer, foi obrigado a sair da zona de conforto, acabou sucumbindo, né? Porque, veja, eu não sabia fazer Zoom, eu tive que aprender novas tecnologias, fui estudando, agora já sei fazer plataforma Zoom, faço agora formulário para que a gente possa... Sim. E isso tudo é estudo que a gente vai tendo, vai levando, vai acrescentando, nós estamos nos reinventando, né? Exatamente. Se realmente a gente não sairmos da nossa zona de conforto, sabemos que todo dia é dia de lutarmos, a gente vai acabar perecendo. Com certeza. Que mais? Tem quantas pessoas nessa live, Celso? Professor, estamos com um número razoável. Estamos com 72. Quanto? 72 alunos. Beleza, um número bom para uma sexta-feira. Isso, Que mais, pessoal? Obrigado aí pela acolhida, hein? É um bom número. Que mais, pessoal? Estou aberto a perguntas, dúvidas, exemplos. O momento é esse. Vamos conversar um pouquinho, temos um tempinho ainda. A meta agora, Celso, é arrumar a namorada, mas em breve. Em breve. A meta... novas prioridades, novos tempos, novas prioridades. Exatamente. Você imagina, né, Celso? Até o Tinder, o aplicativo que se reimaginar, porque como é que você vai encontrar com alguém na pandemia? Não vai, você tem que fazer um match online primeiro para depois entrar ao vivo. O mundo, né, de uma maneira geral, ele vive de inovação. Né? A gente está constantemente inovando. Eu vou pegar um exemplo no futebol. De ano em ano ele troca aquela camisa, passou até há pouco tempo no Palmeiras. Você troca para quê? Para que se possa trazer inovação, traz uma nova camisa para gerar mais compra, mais comércio, e assim vai, né? Um celular novo, toda hora um iPhone. Já estamos no iPhone 10, para quê? Tem o iPhone 9, está bonzinho, mas lança um novo, é uma nova inovação, e a vida, me parece que vive de inovação, e a gente vai nessa trilha, né? Tem alguém que fez uma pergunta aí, teve gente que está agradecendo o momento, o exemplo, obrigado. Fez uma pergunta aí, se não... Deixa eu ler aqui a pergunta aqui. Peraí. Eu vou entrar no bate-papo aqui. A pandemia também mostrou o lado positivo do jeitinho brasileiro em relação à improvisação e à adaptação e às adversidades. Exatamente. Ela mostrou que a adversidade nos ensina bastante. Eu aprendi muito de janeiro para cá. Aliás, aprendendo sempre, né? Mas a adversidade me ensinou muita coisa. A solidão me ensinou muita coisa. O final do semestre passado me ensinou muita coisa. O carinho dos alunos e dos colegas com a morte da minha mãe, Celso, foi uma loucura. Meu Zap explodiu. No Dia das Mães, teve muito aluno que me ligou. Porque esses alunos também estavam se sentindo sozinhos em casa. E alguns dos alunos tinham perdido as mães pelo Covid. Então, a rede de solidariedade mostrou um jeitinho brasileiro positivo. Vocês comentaram, não ruim. Isso é algo bom nosso.
É uma verdade, é uma verdade. Aqui o Michael está colocando também, falando que e também a solidariedade do povo brasileiro. O Fábio coloca embaixo, em um momento em que o povo, em um momento em que o pouco é muito, como reformular o consumo em uma era tecnológica pandêmica. Professor Orofino, essa é para você. Querido, olha só, planilha, se equilibrar ao máximo possível. Não vou dizer que você não tem que sair, não tem que se divertir um pouquinho, não, mas dá uma segurada, porque o tombo na economia é muito grande. O tombo foi gigantesco. E network, rede de contato, para novas oportunidades. Esse ano ainda, talvez, mas plantar semente para 2021. Porque também quando a gente voltar, a gente tem muita janela aberta na volta, né? Fechou tudo, mas pode ter muita oportunidade na volta. E teve uma outra pergunta aí, Celso, que eu não vi. Quais estratégias, para o professor, quais estratégias você iria sugerir para o líder de uma empresa que está agonizando nesta crise toda que a pandemia desencadeou? Ouvir os colaboradores e ter humildade de escutá-los, só isso. Os colaboradores podem ter ideias que ele, líder, não esteja ouvindo e vendo, porque ele está preso, ele está apegado. Lembra? Eu abri a palestra falando do apego? Ele está apegado, ele não se descristalizou. Então ele tem que ouvir a galera. Ouvir o que os colaboradores têm a dizer. Pode surgir ideias boas ali. Tem mais um aqui, professor Orofino. Dá para dizer que 2021 será o ano da virada? Ou talvez tenhamos mais perdas econômicas? Muito cedo, Bruno, para dizer isso. Não vou traçar cenário, não. Pergunta se a gente tiver a vacina oficial ocorrendo, a vida volta ao normal. A vida relativamente normal, março, abril do ano que vem. Temos que ter uma vacina que funcione e que não seja da Rússia. E aí, aí sim, aí a economia efeito econômico de voltar no eixo. E torcer para que a gente não tenha outras pandemias desse nível, né? Professor, mais uma aqui, olha, é do Márcio Trindade. O trabalho de convencimento de um líder ganha um novo aspecto nesse momento de liderança à distância. Aí vem a pergunta: como facilitar esta comunicação e este processo de envolvimento dos colaboradores à distância? A liderança remota é um desafio, porque o líder não está presente fisicamente. Então ele tem que estar presente moralmente, ele tem que estar presente com a energia dele. E esse líder dando exemplo de transparência e de boa comunicação, de fluidez. Um líder enrolado antes da pandemia vai ser um líder mais enrolado ainda remotamente. Entendi. Houve várias aqui. A Bruna coloca aqui: aprendi muito com vocês, professores, adorei a aula. E realmente temos que nos adaptarmos à nova realidade. O Júlio Luiz Silvestre comenta aqui: trabalho na área hospitalar, setor administrativo, e pensávamos que não íamos ser afetados, tendo em vista que o número de internação, aí ele coloca entre aspas, entre parênteses, obviamente, aumentou nesse período. Mas se engana quem pensa que não somos afetados. Muitos cortes de colaboradores, custos e carga horária, levando até a redução do salário. A justificativa é o aumento excessivo e repentino nos gastos descartáveis com máscaras e álcool gel. Nossa, isso é grave, né? É complicado. O que ele está falando? Isso é muito grave, hein? Porque, na verdade, e é um depoimento interessante isso, porque eu tenho amigos meus médicos e enfermeiras que estão trabalhando muito, mas também estão reclamando muito. Né? E uma das reclamações é excesso de trabalho e até alguns cortes
Agora, Celso, está explicado o porquê dos cortes. Eu queria entender, mas como assim estão cortando, né? A demanda não para. É porque, sabe o que acontece? Tudo é atesourada para ter maior lucratividade. Enquanto a humanidade pensar mais na humanidade, a gente vai ter problema. É por isso que fala o seguinte, Ouro Fino, vamos sair melhores depois da pandemia? Não sei. O ser humano ainda precisa evoluir muito. É uma verdade e é um problema, né? Fazer cortes com equipamentos, EPIs, aí corta a hora, faz você trabalhar mais, né? De forma excessiva. E a gente, como está precisando, acaba se sujeitando a alguns erros, né? Alguns excessos que a gente não deveria fazer. Sim. Mas, enfim. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Tem carreira ou profissões ameaçadas com a nova realidade ao ponto de se extinguir ou decair muito? Não, algumas profissões, alguns cargos já estavam desaparecendo, né, antes da pandemia, né? Uma área que me preocupa muito não é que vai ser extinta, mas que está com muita deficiência é o setor de turismo, né? Os agentes de turismo estão vivendo como, né? Então, isso é uma questão que eles também precisam se reinventar. Né? Se fala, os museus procuraram se reinventar colocando visitas virtuais, né, no museu, né, que já era uma tendência e virou realidade, para poder as pessoas saírem. A classe artística está muito ferrada, né? Porque se não voltar, não está tendo peça de teatro, cara. Eles vivem de peça, eles vivem de projetos. Os músicos, né? Tem uma galera que eu gosto muito, a galera que faz um cover do Queen, chamado The Queen's Parents. Pô, esse pessoal ganhava muito dinheiro imitando o Queen, sabe? E a renda deles caiu a zero. Eles tiveram que fazer lives para ganhar algum dinheiro. Complicado, porque acabaram os shows. A Cláudia Conceição comenta que a pandemia nos ensinou que precisamos nos cuidar, é claro, mas também que é importante pensar nos demais. Diante da dificuldade, aprendemos a ser mais solitários e gentis. Eu mesmo tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas. Eu não sei se eu já tinha lido, ela faz um depoimento. Aqui, o Fábio comenta aqui, professor, sei que não tem bola de cristal, mas com sua experiência e com suas pesquisas, há um prognóstico claro para o Brasil sair dessa? Eu acho que o professor respondeu. Não. O Brasil tem muitos problemas antes da pandemia. A economia não estava boa antes. Vocês sabem que não estava boa, não adianta isso. E eu acho que a gatinha apareceu aí, a florzinha deu ar da graça aí. Ela gosta de participar de live, cara. Ela adora. Por quê? Porque os nossos problemas, eles são estruturais. E o Celso sabe disso, a questão tributária, isso vem antes da pandemia. Então, a pandemia acabou realçando alguns problemas nossos. Só que esse é um país de um povo trabalhador espetacular, falam mal do brasileiro, mas o brasileiro trabalha, gera o resultado, e a minha esperança é que, na verdade, o governo e as pessoas torcem contra o governo. Gente, olha só, a gente tem que torcer para o Brasil dar certo. Então, que Deus ilumine a cabeça desses dirigentes para que, na verdade, a gente possa ter ações plantadas em 2020 para um 2021 melhor. Porque a gente ainda pode ter muito problema pela frente econômico, eu acho. E aí gera um problema social, porque muita gente perdeu emprego também. Mas o maior dos problemas, pessoal, será a crise ambiental que está vindo. A crise ambiental vai ser uma tragédia de proporções cataclísmicas, porque o mundo está mal gerenciado nesse aspecto. Eu vou dar só um exemplo. Já está chovendo há 3 horas sem parar. Se ficar assim, o Rio de Janeiro colapsa amanhã. Alguém duvida? Não. Então, aí não tem internet, aí não tem luz, entendeu? Aí você não produz. Só para você ter uma ideia. Demais. O nível das perguntas está ótimo, hein, Celso? Está muito bom, muito participativo. O Edgar Pires coloca aqui, tive que me desdobrar para motivar meus técnicos a fazer o atendimento nos hospitais, com muito medo.
O Fábio Maia coloca que tem um contato com amigos da Inglaterra e Portugal e eles ainda não deram a volta por cima. Não, eu também tenho amigos lá. Não, não deram, porque isso impactou muito a gente, né? Impactou. A gente está muito impactado emocionalmente. Isso aí ainda está, né? Por exemplo, dei graças a Deus, Celso e amigos, que as aulas voltaram. Eu estava com saudade, porque, ou bem ou mal, né, mesmo à distância, as aulas distraem, né, Celso? A gente conversa com o aluno, a gente aprende com vocês também. Né? Eu estava um mês aqui de férias, né? 15, 20 dias de férias, né? Mas eu estava louco para voltar, para poder ocupar também a minha cabeça. É uma verdade. O Edgar Pires coloca aqui, antes da pandemia, comprava N95, que são aquelas máscaras de referência, né, a R$ 2,50. E durante a pandemia, tivemos que comprar a R$ 35 e aumentou muito o uso. Isso é complicado, o que o Fábio Maia está colocando aqui, né? É que nem o álcool gel. Tem o álcool gel que começou barato, agora está uma fortuna. Mas sabe o que acontece, professor? Eu tenho visto muito que vários funcionários do governo têm sido investigados por compras superfaturadas. Verdade. Aí aumentou muito. Mas o que o amigo aqui está falando, ele não fez nada de ilegal. E me parece que houve, sim, um superfaturamento, mas não porque foi algo ilegal, foi porque a lei da oferta e da procura. Não se tinha máscaras e se elevou muito o preço. A minha pergunta que eu deixo aqui, será que esses gestores públicos que estão falando que não roubaram, que compraram com um valor muito maior devido à pandemia, o amigo aqui, penso que não tenha feito tudo dentro da lisura, né, Edgar? Você não deve ter feito nada ilegal e aumentou muito, né? Isso é complicado, né, professor? É complicado. E fora que nesse cenário das lives também vem caindo, as pessoas têm perdido o interesse. Não, claro, porque assim, tem várias lives ao mesmo tempo, né? Agora, o nosso número tá ótimo para uma live. Tem live com 5, como tem live com 500. Mas o nosso número tá bom para uma sexta-feira, por exemplo. Muito bom. Olha que coisa interessante aqui. Um aluno, sou dentista e a profissão já estava desgastada antes da pandemia. Agora, então, quer dizer, é a segunda graduação dele, né? Eu tomei a atitude de mudar e vou seguir com meus objetivos. Mas muitos amigos dentistas estão passando por situações realmente ruins. Olha, esse depoimento é interessante. É porque o brasileiro não cuidava de dente, né? E agora não vai cuidar mesmo, né? Apesar de ter aumentado muito antes da pandemia, vários dentistas, na Tijuca, vários, né? Concorrendo entre si, né? Eu fiz um tratamento dentário agora muito caro, né? Recentemente, mas eu vi que eu estava sozinho no consultório. Era só eu mesmo. Não tinha ninguém lá. Tem razão. Vamos lá. Tem aqui o Caio, trabalha em uma grande rede de varejo farmacêutico. Ainda não perdemos os colaboradores, até porque, com a questão do lockdown, as pessoas recorreram a farmácias e mercados, Sim. visto que quase todo o resto permanecia fechado. Independente disso, tivemos que, literalmente, nos reinventar para conseguir seguir em frente. As pessoas estão com medo. Isso tem a ver com a questão que o senhor abordou sobre se adaptar rápido demais. Foi para o professor. Exatamente. Tem a ver com o que eu falei. Perfeito. Boa analogia. Tá tendo até neve em algumas regiões, o que prejudica os produtores e acaba agravando a crise e gera aumento de preços. No sul está nevando agora. Professor, a chegada da epidemia pode ser uma oportunidade de surgimento de novas empresas, tendo em vista a demanda e mudança na forma de consumo. Sim,
Já está acontecendo. Aí. É o que tem acontecido com computadores e equipamentos de exercícios físicos. Muita procura. Outra aqui do Edgar Pires. Era a lei da oferta e da procura. Tínhamos 4 fornecedores e nenhum tinha para fornecer. Zerou os estoques muito rápido, referente às máscaras. Aí aqui, sim, o mercado está desgastado demais e as franquias acabaram com os consultórios. São investidores e empreendedores que visam somente o lucro e acabam fazendo ofertas muito atraentes para os pacientes. Devem estar jogando o preço lá embaixo, né, professor Alessandro? Estão jogando lá embaixo. Aí fica difícil. Né? Os efeitos, olha, já é 20 e 33, tá? Os efeitos da pandemia, mesmo que ela termine, perdurarão por anos. Só para deixar claro. O efeito de 2020 mudou a história conforme a gente conhecia. Ponto. Agora é uma outra história, é um outro momento. Vamos lá. Olha para educação, direito, medicina, odontologia, tudo. Fala, Celso. Olha só, professor Orofino, eu queria aqui, em respeito a todos, nós falamos que a nossa live é de 1 hora. Nós já estamos a 1h10. É muito gostoso que a gente está passando, né? Quanto mais eu faço perguntas, quanto mais eu leio as perguntas, mais fazem perguntas. Nós já estamos com 12 aqui para ler. E eu já vi, tudo bem. Eu não tenho para onde ir mesmo. Não, sou homem solteiro. Posso ficar aqui até meia-noite falando. Mas eu acho deselegante com o quê? Mesmo a preocupação que a gente tem de começar, eu acho que também deve ter interesse. Claro. Celso, dá o meu zap aí. A gente pode ir finalizando. Meu zap 998861697. Pode entrar em contato comigo, que a gente pode ir interagindo, quem quiser conversar mais sobre. Eu falo o seguinte, mas vamos continuar aqui lendo, mas vamos tentar respeitar de uma maneira geral, senão a gente fica complicado. E o chat, toda a nossa live está sendo gravada. Professor, todas as perguntas vou repassar para o amigo professor, e o professor, a gente tem aqui todos os nomes, a gente responde efetivamente. Mas vamos lá responder mais algumas aí, professor. E a gente, daqui a pouco, parte para um encerramento. Tá bom. Senão a gente vai adentro. Roberta, trabalho numa empresa que faz locação de equipamentos de informática para empresas. Mesmo com o aumento na procura de notebooks, teve colaboradores demitidos e contratos suspensos. Que coisa! Olha que interessante. E contratos, já na questão do outsourcing de impressão, contratos foram cancelados. É geral, gente. Gente, o problema é sistêmico. O dinheiro para de circular, afeta todo mundo. Mas ela coloca aqui, professor, que apesar do aumento da procura do notebook, um colega também da área do hospital, do auxiliar administrativo, que falou que, apesar do aumento do número de pacientes, consequentemente, teoricamente, aumenta o número de pacientes, deveria aumentar o lucro também, né? Não sei se é assim que funciona, mas, pelo visto, houve aí uma diminuição nos custos, deve ser plano por plano. O que a gente está vendo é o seguinte, eu já li numa reportagem também na Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo, ela colocou a mesma situação. A Amazon, para todo mundo sabe, né, é uma empresa que entrega aí, é uma empresa de mais de $1 trilhão. E ela colocou uma coisa que é interessante, que todo mundo colocou aqui. Apesar do número maior de entregas, isso causou um prejuízo nela, que ela não estava preparada para esse boom de entregas. Ela teve que fazer contratações de motoqueiros, aumentar toda a sua logística e não teve como repassar esse preço. Então, me parece que esses depoimentos que estão sendo colocados... Professor, o senhor
O professor está bombando, 16 perguntas aí, professor. Nunca vi tantas perguntas para o mesmo palestrante aí. Mas só para acabar aqui a minha colocação. Meu visual novo está ajudando, Celso. Está ajudando, professor. E a gente... Olha só, me fizeram uma pergunta aí muito boa, eu acho que eu vou responder a ela e vamos estar terminando, até porque está chovendo muito e a internet pode também dar problema, viu? O Celso está picotando um pouquinho. Quais são as perspectivas para o mercado da administração após a pandemia? Teve essa pergunta aí de uma menina, se eu não me engano. E as melhores do mundo. Sabe por quê? Porque mais do que nunca, planejar, organizar, liderar e controlar vai ser necessário no futuro. Então, mercado para administrador não vai faltar. Não vai faltar. A demanda é para tudo precisa ser gerenciado. Né? Se vai ser reinventado, precisa ser gerenciado. Muito bem. Professor Orofino, Celso, obrigado. Todos os alunos aí, eu queria fazer os agradecimentos ao professor Orofino, agradecimento a todos vocês que vieram aqui. Sem vocês, nós não teríamos a nossa live. Agradecer esses agradecimentos em nome da coordenação do curso de administração. Teremos novas lives minhas vindo aí, bombásticas, lá para frente. Vocês aguardem aí. Pessoal, obrigado aí. Aí já está vendo aí já mais agradecimentos ao professor. Senhores, meu muito obrigado. Olha, eu nunca vi tantas perguntas. Vão ser respondidas, ok? Obrigado. Eu vou aqui derrubar, então, eu vou terminar aqui a nossa live, que já está com quase 15 minutos além do que eu coloquei. Adorei, professor. Boa noite, obrigado. Ótimo. Tá certo. Professor, gente, obrigado aí. Vou derrubar obrigado, aí. Meus amigos e minhas amigas. Tchau, Celso. Um abraço.